Glória a Deus, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca da doutrina de batismos. Já meditamos em 3 tipos de batismo: o batismo do novo nascimento, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em novas línguas, o batismo do revestimento de poder. Esse é o 4º tipo de batismo que vamos meditar nesta gravação. O batismo da provação, o batismo do fogo da provação. Isso também é um tipo de batismo. Vamos ler um texto muito interessante do Senhor Jesus, falando para os seus discípulos em Marcos capítulo 10, versos 32 a 39. Olha o que está escrito. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se, e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deviam sobrevir. Nascemos de novo, batizados nas águas, batizados com poder. Agora, meus irmãos, temos uma jornada, e é uma jornada de purificação do fogo da provação. O fogo vai purificar, meus irmãos, a nossa vida. E esse fogo é o batismo da provação. Então Jesus falou das coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, matarão, mas no 3º dia ressuscitará. Nós também somos reputados como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos nós morreremos martirizados? Claro que não. Mas nós devemos ser como testemunhas de Jesus. Testemunha, a raiz da palavra testemunha é Marte. Ou seja, ainda que não morramos por amor a Cristo, nós devemos estar dispostos a, se possível for, dar a nossa própria vida, por não negarmos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, esse é o batismo do fogo da provação. Agora, meus irmãos, hoje nós não temos perseguição física. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui no meu canal. Volta e meia eu vou falar isso. Mas vamos ser perseguidos. A igreja do mundo todo vai ser perseguida. Vai se intensificando cada vez mais até o ápice, que vai ser a grande tribulação pela manifestação do anticristo. Parte da igreja vai ter que dar sua vida e a outra parte vai ser guardada por Deus. Mas vai haver perseguição para todos nós. Amém, queridos? E no decorrer da nossa jornada, temos as nossas perseguições, as nossas tribulações, não no nível de perdermos a nossa própria vida ou sermos presos, torturados, mas em outros níveis. Mas o fato é que todos aqueles que piedosamente buscarem a Jesus padecerão perseguições de todos os níveis. Amém, queridos? Então não pense que a jornada de fé é fácil. Se você e eu estivermos perturbando Satanás, ele vai nos perturbar também. Ele vai fazer de tudo, vai promover circunstâncias, tempestades, para que nós possamos perder o nosso foco. Então, que possamos olhar para a nossa vida e ver: eu estou vivendo uma vida tranquila? Opa, tem alguma coisa errada. Se eu estou vivendo uma vida de mar de rosas, tranquilo, tudo dando certo lá de fora, né? Tem alguma coisa errada. Porque se nós, de fato, estivermos andando alinhados com a verdade, vamos padecer tribulações. Amém, queridos? E Jesus estava preparando os seus discípulos, porque todos eles, exceto João, foram martirizados, sofreram. Amém? E continuou, verso 35 de Marcos 10. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que queres que eu vos faça? Eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Olha o detalhe. E ser batizados
com o batismo que eu sou batizado? Que batismo Jesus estava sendo batizado? Batismo do fogo da provação. Jesus falou nos versos anteriores que ele iria sofrer e morrer. Vocês podem sofrer vocês vão suportar esse batismo? Olha só, meus irmãos, batismo de provação. É um outro tipo de batismo. E no verso 39, e eles lhes disseram, podemos. Então Jesus lhes disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Foram maltratados, perseguidos e mortos, exceto João. Figura, né, de um remanescente que vai permanecer vivo até a volta de Jesus. Né? Tanto que na ilha de Patmos, João foi arrebatado em espírito, ele viu todo o cenário da última semana de Daniel, e depois do milênio e após o milênio, ele viu tudo. João, claro, depois ele morreu, mas ele foi uma figura da igreja que vai ser arrebatada sem ver a morte. Amém, queridos? Mas com sofrimento. Mesmo sem morrer, ele sofreu perseguição. Amém, queridos? Então esse é um dos batismos, está bem claro aqui, um batismo de provação, de luta, de tribulação. Amém, queridos? Está claro aqui, né? 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 14. Amados, não estranheis, olha aqui, o fogo ardente que surge no meio de vós, o batismo do fogo da provação. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, fogo da provação, batismo do fogo da provação, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Lembra que Tiago, no capítulo 1, ele fala, tende motivo de toda alegria ao passardes por várias provações? Então, Pedro está falando no mesmo espírito. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Coparticipantes, ou seja, participando do mesmo sofrimento que Cristo padeceu. Se perseguiram o Mestre, é óbvio que vão perseguir também os seus discípulos. Então, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, o fogo ardente que surge para provar-vos, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrareis exultando. Olha aí, haverá uma recompensa, queridos. Verso 14 de 1 Pedro 4, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito é de Deus. Amém, queridos? Fogo da provação. Todos nós devemos nos preparar para passarmos pelo fogo da provação. É um batismo necessário, meus irmãos. Fomos nascidos de novo, revestidos de Cristo no novo nascimento, batismo. Nós fomos batizados nas águas como símbolo, como a extensão do nosso novo nascimento. Segundo tipo de batismo. Terceiro tipo de batismo, o batismo com revestimento de poder. E a evidência que nos comprova é o falar em línguas. E agora, o batismo da provação. Nós temos que participar também por esse batismo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, fomos batizados, imersos em Cristo, para uma viva esperança, para que possamos ser revestidos definitivamente, que vai ser o próximo batismo que vamos meditar, o batismo da imortalidade do nosso corpo. Pela viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, que é essa herança, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, que é na ocasião da volta de Jesus, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, perseguições, tribulações, fogo da provação, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo.
o fogo ardente para vos provar. O batismo do fogo da provação. Amém, queridos? Para que a prova da vossa fé, que aquele que perseverar até o fim será salvo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, queridos? Apóstolo Paulo em Romanos 8, as angústias e tribulações deste mundo, meus queridos, que nós sofremos e sofreremos mais para frente por amor a Cristo. Esse batismo do fogo da provação não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, estou juntando os textos, está produzindo para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É necessário passarmos pelo batismo da provação, do fogo da provação. Amém, queridos? Então, por falar em fogo da provação, não tem como não lembrarmos de Daniel, capítulo 3, versos que eu vou ler aqui para os irmãos, dos versos 14 a 30, acerca da fornalha ardente, o fogo da fornalha que provou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles farão parte, eles tipificam a parte da igreja que não vai vir a morte, mas serão provados no fogo da provação. Vamos ler? Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. O fogo ardente que surge destinado a nos provar, que lemos aqui de 1 Pedro 4. É o batismo da provação, queridos, que Jesus falou. O batismo com que serei batizado. Vocês também serão batizados. Olha só as conexões. E quem é o Deus que vos poderá livrar das vossas mãos? E aí? Amém, queridos? Olha a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Entretanto, se não livrar, ou seja, aqui, meus irmãos, é uma figura de parte da igreja que vai morrer por amor a Cristo e parte da igreja que não vai morrer. Então, se ele nos livrar, amém. Se não nos livrar, amém do mesmo jeito. Aqui, eles foram livres. Figura da parte da igreja que não vai ver a morte antes da volta de Jesus. Da igreja que vai ser livre da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Será guardado pelo Senhor no deserto. Eu estou falando da grande tribulação, queridos. Amém? Obviamente, tem muitos irmãos que não morreram martirizados, mas que foram perseguidos em outros níveis, que é o nosso caso. Mas que não deixa de ter um fogo da provação. Amém? Aí ele continua. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha, olha aí, meus irmãos, se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer. Então, quanto mais nós estamos firmes, mais a fornalha vai se aquecendo, queridos. Mais o fogo da provação vai aumentando. Mas quanto mais nós buscamos a Deus, mais capacitados nós ficamos para suportar. Amém? E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas,
e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Eles foram totalmente imersos pelo fogo da provação. Lembra que nós falamos que batismo é imersão? Eles foram totalmente imersos pelo fogo da provação. A fornalha foi literal, claro. Mas isso aqui, o apóstolo Pedro está nos explicando que é um fogo ardente para nos provar, o fogo das provações. O batismo que Jesus foi batizado, que seus discípulos também. E que todos nós devemos ser batizados também, com esse fogo da provação. Então eles foram totalmente imersos dentro da fornalha ardente. Olha o batismo de fogo, de provação. Amém, queridos? Aí ele continua. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente, batizados, imersos nessa fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem, ao filho de Deus. Meus irmãos, a parte da igreja que não vai ver a morte vai ser guardada na grande tribulação. Vai estar aqui na grande tribulação, mas guardada. Vai ser sustentada no deserto por 3 anos e meio, no período da grande tribulação. Estou associando também à grande tribulação. Mas também podemos associar a parte da igreja que não vai ver a morte. A parte da igreja que não vai ser martirizado, morto por amor a Cristo. Hoje em dia, muitos irmãos nossos estão dando suas vidas por amor a Cristo. Estão morrendo, milhares e milhares de cristãos estão sendo torturados e mortos por amor a Cristo hoje. Já outros cristãos, que é o nosso caso, não estamos sendo torturados e mortos. Se estivermos vivos na grande tribulação, poderemos correr esse risco. Mas estamos sendo perseguidos com outras provas, com outro fogo da provação, mas que também prova a nossa fé. Amém, queridos? E na grande tribulação também haverá uma parte que não vai ver a morte e a outra parte que vai ver a morte. Amém? Quem me acompanha já há um tempo, né, na série Escatologia, eu já falei muito sobre isso. Continuando. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, Jesus, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha só, o rei Nabucodonosor estava exaltando esses 3 homens porque eles não obedeceram ao seu comando, porque serviram ao Deus dos deuses. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele fala, em Romanos 13, para que nós possamos respeitar as autoridades constituídas. Portanto, se essas autoridades forem de contra a palavra de Deus, nós não devemos obedecer, porque importa agradar a Deus e não a homens. Foi o que Pedro falou também. Ele também fala na sua carta para que nós possamos honrar o rei, respeitar as autoridades, mas ele mesmo não respeitou as autoridades no sentido de não obedecer às ordens contrárias à palavra de Deus. Amém, queridos? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram servos do rei, serviam fielmente. Mas quando o rei pediu para eles irem contrário aos mandamentos da palavra, aos mandamentos do Deus, do Eterno, aí não. Aí eles preferiram dar as suas vidas a sofrer as consequências para honrar a Deus. E isso os próprios inimigos reconhecerão, meus irmãos, no dia do juízo. Continuando.
Por mim, pois, é feito um decreto, Nabucodonosor, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Receberemos a nossa recompensa, a coroa da vida, meus irmãos. Os inimigos reconhecerão. Amém, queridos? E Deus nos exaltará. É exatamente a carta para a igreja de Filadélfia. Filadélfia figura uma igreja que vai estar na grande tribulação, mas que será guardada dentro do fogo. Não será morta. Vamos ler? Ao anjo, Apocalipse 3, versos 7 a 13, para finalizarmos aqui. Nabucodonosor reconheceu isso. E vamos ver aqui que os nossos inimigos vão reconhecer também. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A porta aberta para que vocês possam ser conduzidos ao deserto e lá guardados por mim. E ninguém vai tocar em vocês. Tendo pouca força, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não tinham forças para resistir. Aí Jesus falando aqui, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, como Sadraque, Mesaque e Abednego, acima das ordens do rei, acima das ordens do anticristo. Olha aí, meus irmãos, as conexões, né? E não negaste o meu nome. Quem amar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhará para a vida eterna. Aleluia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Olha o detalhe. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Exatamente o reconhecimento de Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego. Como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Vocês não sairão da terra, né, arrebatados da grande tribulação. Não, vocês serão guardados no período da grande tribulação. É diferente. Nós estaremos aqui na grande tribulação, se formos parte da igreja que não vamos dar as nossas vidas por amor a Cristo. Então, estaremos aqui, mas guardados, protegidos no deserto por Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha, eles estavam na fornalha, porém guardados. Aleluia! Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós temos que passar pelo batismo da aprovação, seja dando nossa vida ou não. Mas o fato é que todos aqueles que piedosamente buscarem a Jesus padecerão perseguições em todos os níveis. Amém? Então esse batismo da aprovação é necessário que nós passemos para que possamos receber a recompensa da nossa perseverança. Amém, queridos? Então finalizamos aqui o quarto tipo de batismo que eu consigo enxergar na palavra. O primeiro, o novo nascimento. O segundo, nas águas, como símbolo, como uma extensão do novo nascimento. Terceiro, o batismo do revestimento de poder. E agora o quarto, o batismo da aprovação. Na próxima gravação, eu creio que eu consigo fazer, numa gravação só, os outros dois batismos. O batismo da glorificação do nosso corpo e o batismo do fogo eterno, que vai simplesmente revestir todos aqueles que não produziram frutos dignos de arrependimento. Viverão num fogo que nunca se acabará. São esses próximos dois batismos que vamos meditar para finalizarmos essa série. Amém, queridos? Habite ricamente em vós e em mim a palavra de Cristo Jesus. Até
Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.